momentos que deveriam ser mais valorizados, não foi. Por aquilo que deveria ser mais valorizado, mais celebrado, não foi. Sabe, eu acho que não existe no pior do que essa. Porque é aquilo que você sabe que não poderá voltar mais. Sabe, Deus pode até criar uma outra situação para você, mas aquela situação, naquele momento, não volta mais. É por isso que hoje o mundo vive muito pregando sobre nostalgia, porque não é aquela nostalgia, talvez, que você viveu e sente saudade, não. Na maioria das vezes é aquilo que você perdeu a oportunidade. Salomão fala para buscarmos o Senhor no nosso maior momento de força e vigor, para que não venha sobre nós o descontentamento. Diga o Senhor assim: não deixe, porque o descontentamento um dia se torne o seu aliado ou seu companheiro. Sabe, irmãos, a verdade é que existimos para deixar marcas e vivam para deixar marcas. Então, sempre pense nisso. Quais marcas você e eu estamos trabalhando para deixar? Quais marcas estamos trabalhando e investindo para deixar na vida das pessoas? Pelo que você será lembrado? Pelo seu louvor a Deus, ou pela sua adoração fervorosa a Deus, ou pelo seu buscar fervoroso a Deus, ou talvez por ser alguém que estava sempre celebrando com os outros, ou alguém que estava sempre disposto a servir os outros. Modere a sua história. Decida que marca você quer deixar. Muito bem, para a gente aprofundar um pouco mais nessa questão da coragem, ela vai nos explicar uma coisa muito interessante, que é a disposição para ir. E para aprendermos a viver da maneira correta, temos que aprender a lidar com os nossos medos. Diga para o seu irmão assim: pergunta para ele, como que você lida com os seus medos? A Bíblia nos ensina sempre a confrontá-los entrando no caminho. Na verdade, Abraão ouviu uma voz que ele nunca tinha ouvido antes. A Bíblia não conta muito como que foi a reação dele com essa voz. A Bíblia já pula a história dizendo que ele foi, mas eu acredito que teve ali um vislumbre de Abraão, porque Abraão até então era alguém que já tinha familiaridade com a criação de deuses, mas ele nunca teve contato com nenhum daqueles deuses que ele fabricava. Mas até que um dia a voz do verdadeiro Deus vem lhe desafiando a deixar o seu conforto e ir de encontro a uma terra que ele nunca ouviu. Foi a mesma voz que você ouviu. É a mesma voz que você ouve o tempo todo. Você que é líder, quando você recebe uma meta nova no seu chamado, quando você recebe uma nova missão no seu chamado, quando você é instigado a melhorar em algo no seu chamado, não é a voz do homem, é a voz de Deus chamando você para ele. Amém? Abraão até então ouviu essa mesma voz. Ele lutou contra os seus medos, fazendo o quê? Ele foi rumo ao desconhecido. Jacó, um dia, levado por uma circunstância, também deixa a casa do seu pai, perseguido pelo seu irmão. Ele teve ali a opção de ficar, de brigar e de lutar com o seu irmão, mas ele também vai rumo ao desconhecido. Foi também assim com Isaac, na verdade, e também é assim conosco. Precisamos aprender a lutar contra os nossos medos, fazendo ao contrário daquilo que Ele nos ensina ou tenta nos instigar, porque os propósitos de Deus só vão se cumprir quando nós tivermos atrevimento para combater os nossos medos. Sabe, Deus tem poderosos planos para mim e para você. Você crê nisso, amém? Mas eles não vão acontecer enquanto você ficar parado no lugar. Sabe, o espírito de covardia, infelizmente, sempre vai tentar nos atingir e impedir-nos de alcançar o nosso verdadeiro propósito. Entenda que o medo, irmãos, é a maior barreira entre nós e a expressão máxima do nosso potencial. Então, muitas das vezes, como que o medo é manifesto? Quando nós ditamos o nosso próprio limite. Eu não consigo, eu não dou conta, né? Ou então aquele momento que você diz que você não nasceu para viver aquele melhor, ou que você não nasceu para viver determinado nível, padrão de vida. É a voz do medo. O medo limita o nosso potencial. E a verdade é que muitas pessoas são limitadas por causa do medo, por causa da voz do medo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, percebemos isso, porque lá vai dizer que nós fomos criados por Deus para sermos pessoas corajosas. Diga para a pessoa do seu lado assim: existe uma coragem dentro de você que precisa ser despertada. Sério,
irmãos, o ser humano, quando quer algo, ele vai atrás. Inclusive, para pecar, a gente vê isso até no pecado, né? Quando a pessoa quer insistir em algo, mesmo que seja errado, mas quando ela toma a decisão de ir, ninguém pode pará-la. O ser humano, na verdade, ele só existe para ser parado por Deus. Porque quando nós queremos alguma coisa, nós temos a capacidade de conseguir aquilo. Vamos lembrar na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, um grupo de pessoas, não sei quantas milhões de pessoas que haviam ali, decidiram construir uma torre que pudesse chegar até o céu. Eu não sei qual era o propósito daqueles homens de construir uma torre para chegar até o céu. A Bíblia diz que Deus fica vislumbrado com o que os homens estavam construindo ali. E Deus desce pessoalmente no meio deles para ver o que eles estavam fazendo. O pastor um dia fez uma dinâmica e eu quero que você pense nisso, se você já viu essa passagem. Imagina se ele não tivesse descido ali e não tivesse distribuído idiomas diferentes para confundir aqueles homens. O que eles não teriam feito? Agora eu digo para você, se aqueles homens unidos conseguiram aquele grande feito, o que você não pode fazer quando você entende que você já nasceu para ser e fazer? Não é verdade? Irmãos, essa é a nossa natureza. Você existe para ser corajoso. A coragem ela está inscrita no seu DNA. Porém, no entanto, às vezes, chamamos erroneamente o espírito de vida de prudência. E por isso somos limitados. Não chegamos tão longe quando deveria ser assim. Por isso chamamos hoje, somos chamados hoje para avançar. E entender que Deus nos chama para dar um passo novo, darmos um passo mais largo. 2026 se aproxima e os desafios dele são maiores do que os desafios que vivemos em 2025. Os passos que teremos que dar serão mais largos. As decisões que teremos que tomar terão que ser maiores do que as decisões que você tomou esse ano. As decisões que você precisa tomar hoje são maiores do que as que você tomou ontem, ou talvez você deixou de tomar ontem. Mas entenda que em tudo isso, Deus ele já garantiu participação total e já garantiu a companhia dele com você em todo o caminho que você caminhar. A coragem ela é manifestada quando temos a plena convicção, a plena certeza da presença de Deus com a gente. Ninguém pode tomar a decisão de ir, ninguém pode tomar a decisão de fazer algo sem ter a convicção plena da companhia de Deus. A coragem da igreja é diferente da coragem do mundo, porque o mundo luta para os seus próprios interesses. Vamos lembrar que Salomão diz que o ímpio ajunta para os justos. Eles podem construir grandes impérios, mas que um dia vão cair, ou um dia vão passar e vai parar na mão de um justo. Não é verdade? Mas nós não. Nós estamos construindo algo eterno. Nós estamos construindo algo que não vai apenas durar aqui em vida, mas vai durar por toda a eternidade. Então podemos dizer que aquilo que você está hoje construindo é algo valioso. E a coragem que Deus requer de nós é uma coragem de ter a plena certeza de que Ele já nos garantiu, irmãos. Sabe, é isso que nos falta. É isso que nos falta. Mas somos chamados por Deus por isso. Sabe, coloca no seu coração que o oposto do amor é o medo. Diga assim comigo: o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Diga para você, irmão, assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu gosto de pensar nisso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor é resultado da entrega. O amor é resultado de fé. E não existe fé sem entrega. Então, peraí, sabe, esse amor que o apóstolo está falando aqui não é um amor comum, não é um amor carnal. Está falando aqui de um amor que é fruto de um relacionamento, que é fruto de uma aliança, que é fruto de uma entrega. E é isso que vale a pena pensar. Porque se eu não amo a Deus de verdade, é porque não há entrega. E se não há entrega, como é que vai haver coragem? Como é que vai haver disposição? Como é que vai haver certeza? Porque muitas pessoas que fracassam é porque não têm convicção dentro dos seus corações. Elas sabem que Deus é presente, porque saber hoje não é uma questão de conhecimento, porque todos sabem. Hoje o Evangelho é escancarado nos quatro cantos. Basta